Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago e estamos iniciando mais uma aula de tecnologia e inovação, onde a gente traz sempre temas assim que, mesmo ligado à tecnologia e inovação, a gente traz meio que uma maneira de refletir sobre todas essas situações, certo? Comigo está a professora Carla. E aí, Carla, é um tema interessante? É um tema interessante e um tema necessário, diria assim, tá? Ou seja, presta bem atenção, até porque essa aula vai casar bastante com a aula anterior, Tiago, não é verdade? Exatamente, né? Então, hoje a gente vai falar basicamente assim que a gente vive na era dos dados e a gente vai refletir um pouco assim o que é viver na era dos dados, né? Porque a gente fala tanto de dados, de informações, aí a gente vai usar alguns termos bem ligados aí à questão de muitas informações e depois tentar entender assim um pouco como é que toda essa informação ela se organiza para que a gente utilize a internet, para que a gente utilize as redes sociais e porque, por exemplo, Carla, alguém aqui, acho que todo mundo que usa as redes sociais já pesquisou um tema no celular e depois aquele tema ficou aparecendo direto. Totalmente o tempo Como é todo. que isso acontece? A gente vai ver um pouco na aula de hoje, né? E na aula anterior a gente utilizou alguns termos que estão muito ligados a essa coisa de viver na era da informação, né? Então a gente falou da coisa da desinformação, Carla. E aí? Falou bastante sobre desinformação. E o, a chave, né, a questão chave da nossa aula passada foi mostrar para vocês que a desinformação ela não é apenas fake news. Ou seja, a gente mostrou para vocês que o que é informação e o que é notícia são coisas diferentes. Ou seja, a informação é aquela coisa, a matéria-prima, o que gera a notícia. Mas quem faz notícia quer chamar a atenção da gente. E a gente mostrou vários exemplos. Qualquer coisa, a nossa aula tá, vocês sabem, né? No YouTube, volta lá para a nossa aula. Mas o que é que a gente quer retomar hoje para você, para a gente continuar e falar um pouquinho dessa era dos dados? Olha a tela. O que acontece cada minuto na internet? Gente, as informações chegam para a gente o tempo todo através da internet. E a desinformação, como o próprio nome já diz, desinformar, ou seja, enganar, mentir, né? Trazer algo que não é verídico, é sim uma questão de desinformação, tá certo? Mas não confunda, o fake news hoje é uma disseminadora de desinformação muito grande, é a mais utilizada, digamos assim, mas não é a única, por isso que a gente precisa ter muita criticidade e ser aquela pessoa que questiona mesmo. Essa notícia vem de onde? Essa informação está onde? Checar, tirar dúvidas e ir atrás para não cair nessa desinformação, porque hoje na era dos dados, né, Tiago? Exatamente, né? Então, o que a professora Carla trouxe no início, né, a gente refletindo sobre a aula anterior, é extremamente importante porque essa desinformação, ela, Carla, ela é uma situação meio complicada da gente analisar pela quantidade de informações que são geradas, né? Ou seja, Por isso que a gente fala de poluição informacional, né, Tiago? O exatamente, então, tempo todo parece poluindo, né, as isso. coisas. Então, assim, já parou para pensar em um minuto que tu ficar olhando ali, a TikTok, o TikTok que é mais rápido, a quantidade de informações, a quantidade de temas que ficaram passando ali, tu em um minuto, então é impressionante assim, a quantidade de coisas. Vamos dar uma olhadinha na tela aqui para a gente responder essa pergunta inicial, né? O que é que acontece a cada minuto na internet? Veja só esses números. E se dá para a gente saber de tudo o tempo todo na internet. Veja. Então, em um minuto, são 347 mil novos stories no Instagram. Em um minuto. E aí? É muita coisa, Carla? Ou, né, a gente tem como ver esse tempo todo, isso tudo Não, em um minuto. de jeito nenhum. Olha essa outra aí. Em um minuto, desculpa, milhões, tá certo? Eu botei mil ali, mas era abreviado. 147 milhões. Milhões. Isso. Voltando àquele do Instagram. 347 milhões de stories por minuto. Muita É coisa. muita coisa. Muita coisa. Não é? Se fosse mil já era muita coisa, imagine milhões. Milhões. Aí, do WhatsApp, vê a quantidade de mensagens em um minuto. São 41 milhões de mensagens trocadas no WhatsApp em um minuto. Então,
Quando a gente começou a falar aqui, vamos ver os números no Instagram, eu marquei ali o tempinho que está aparecendo para a gente, foi exatamente o que aconteceu agora. Foram mais de 41 milhões de mensagens trocadas no WhatsApp, né? Olha, com relação a compras, né? Porque às vezes a gente fala muito dessas informações com stories, com fotos, vídeos, essas coisas, mas também números impressionantes no e-commerce, né? Ou seja, US$ 1 milhão nesse 1 minuto foi feito em compras online. Então, veja a quantidade de informações, a quantidade de coisas que acontecem na internet em 1 minuto. Em 1 minuto também, 2.704 vezes o TikTok foi instalado, né? Então é impressionante. É impressionante. Coisa. Por exemplo, é você entender que enquanto você está aí fazendo alguma coisa, o mundo está muito rápido, as coisas estão acontecendo rapidamente na internet e que quando você volta a cada 1 minuto já é muita coisa nova, né, Tiago? Então essa quantidade de informações, né, essa quantidade de processamentos de informações, ele é impressionante. Dá uma olhadinha na tela aí, peguei mais uns números aí. Por exemplo, no YouTube, em 1 minuto, começar a marcar agora, quando você contar 1, 2, 3, quando você acabar de contar 60, foram criadas 500 novas horas de vídeos no YouTube, né? Então, é impressionante assim, a quantidade de coisas que acontece na internet em apenas 1 minuto. E a última aí, dessa informação aí em 1 minuto, são 6.659 encomendas em 1 minuto, né? Então, encomendas, veja o quanto que a pessoa não é só olhar, não. A pessoa olhou, fechou a compra e encomendou, né? Então, é uma quantidade impressionante. Então, a gente percebe, Carla, que refletindo um pouco daquilo que a gente viu na aula anterior, né? Ou seja, essa quantidade de informações que são geradas, essa quantidade de informações que nós acabamos tendo que olhar, participar, gerar, a gente percebe que, além da gente tomar cuidado com aquela coisa da desinformação que a gente viu na aula anterior, né? Fake news é uma delas só, mas a gente observa que a gente não tem como absorver e julgar todas essas informações em 1 minuto, todas as informações que a gente viu a quantidade só em 1 minuto. Não é isso? Imagine se a gente fosse fazer o cálculo com mais tempo, não, né, Thiago? É praticamente impossível, certo? Então, o que acontece é o seguinte, quando a gente fala dessas informações, o que aparece aí na tela é algo que, por isso a gente precisa se preocupar com a fake news, com a desinformação, e a gente precisa também conhecer bastante o que é que a gente faz e o que é que a gente consome nas redes sociais, na internet de uma maneira geral. Porque o que acontece é o seguinte, quando a gente colocou ali, ó, simbologia do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, do TikTok, do YouTube, Amazon, Twitter, ou seja, as redes sociais de uma maneira geral, né? Os aplicativos de e-commerce. Então, todas essas plataformas, Carla, a gente percebe que a gente acaba informando um monte de dados para ela dali. Sejam os seus dados, o seu nome, o seu e-mail, o seu número de telefone, esse é o básico, né? Mas você está informando, você está gerando dados para essas plataformas a partir do momento em que você assiste a um vídeo, a que você curte uma foto, quando você faz um tipo de compra. Então, dependendo disso daí, você já está gerando dados, já está gerando informações para essas plataformas. E como a gente trouxe o tema da aula, vivendo na era dos dados, esses dados, como tem aí, dá uma olhadinha aí na tela, esses dados, eles vão gerar informações e quem detém informações detém o poder monetário. Ele detém vários tipos de poderes, não é isso? Então, Carla, essa relação aí é uma coisa que a gente deve estar trazendo sempre para que todos fiquem alerta, né? Ou seja, você sendo usuário dessas redes aí, parece assim, tu pagasse alguma coisa para usar o Instagram? Tu pagasse alguma coisa para usar o YouTube? Assim, tirando que você tem que pagar a internet, seu celular, mas você paga uma conta todo mês lá, eu vou pagar... De jeito nenhum. Mas nada é de graça, né? Então, é por isso que existe uma preocupação muito grande hoje em dia com essa privacidade que a gente precisa ter cada vez mais nas redes sociais, porque essas informações que eles captam da gente, elas muitas vezes não são usadas
só para organizar essas informações. Muitas vezes elas são usadas para outros fins que não são tão legais, né? Exatamente. E aí entra nessa grande bolha, né, dessa desinformação. Isso também é desinformação, Tiago. Quando a gente utiliza informações para um fim que não é legal, que não é agradável, não é para o bem, é sim a desinformação aparecendo aí. Por isso que com tanto cuidado a gente tem que ter nessas redes sociais, em qualquer aplicativo. E como o Tiago falou no início, fiz uma pesquisa no Google, parece que o tempo todo essa busca que eu fiz vai aparecer no Instagram, vai aparecer em anúncios. E isso, como mostra aí na tela, vai gerar sim, está gerando dinheiro para alguém, está gerando poder, não é, Tiago? Exatamente. Mudou recentemente, mas eu ia fazer uma pergunta. Dessa tá aí com vocês, por exemplo, quem usa Instagram? Essa sua foto que está aí no seu Instagram, ela é sua? Você quando aceitou lá aquele para instalar o Instagram, você leu direitinho aquilo ali? Você não percebeu que aquela foto que está ali, ela não pertence a você, né? Mudou, né? Mas há um tempo atrás era isso que tinha lá naquele quando você aceitava o contrato para instalar o Instagram no seu aplicativo. E hoje a gente aceita automaticamente, não é? Aceita automaticamente, mas ali tinha dizendo que aquela foto não é sua, aquela foto pertence ao Instagram, certo? Então, perceba que não é simplesmente, eu vou usar e não tem consequência nenhuma. Dá uma olhadinha aqui na tela, essa imagem é mais ou menos para a gente entender isso, né? Ou seja, quando a gente está fazendo uso de uma rede social, de alguma plataforma dessa daí, a gente está o tempo todo consumindo, mas a gente também está dando essas informações para plataformas que processam essas informações de forma muito rápida e uma quantidade cada vez maior. Costuma-se dizer isso daí, ó, que os dados, ele é o novo petróleo, porque quem detém informação detém o poder, né? Então a gente vai perceber, quando a gente coloca aí, ó, a produção de dados, ela dobra a cada 2 anos. Quando a gente diz dados, é isso, é você postar uma foto, é você curtir alguma coisa, é você comprar alguma coisa, você está sendo analisado por aquilo ali. Em 2022, né, até esse momento, né, foram gerados 35 trilhões de gigabytes de dados, né? Isso é assim, uma quantidade impressionante. E quando você vai processar esses dados, né, você vai perceber o seguinte, que todas essas informações girando o tempo todo na internet, muito rápido, Carla, e é meio que fora de controle e você tá tendo que analisar todas essas informações, não é isso? Sim. Então, veja, dá uma olhadinha nessa animação que a gente colocou aí, isso é a questão da população mundial desde lá da pré-história. Então, você ali embaixo está passando uma linha amarelinha bem pequenininha, praticamente nesse tempo todinho aí a população mal cresceu, né? Ela parecia se tornar constante ali, né? E olha o que a gente está vendo ali antes de Cristo, né? 30 mil anos antes de Cristo, 20 mil anos antes de Cristo. Então essa população, ela durante muito tempo aí, ela foi bastante baixa. Só que hoje em dia a gente vive com a gente mora num planeta que tem uma população muito grande. E essa população quase que toda, ela está gerando muitos dados, gerando muitas informações. E nessa linha do tempo aí, Carla, ele costuma dizer o seguinte, que essas invenções tecnológicas aí, essas coisas que fizeram com que a humanidade tivesse uma facilidade na sua comunicação, na sua vida, elas acabam impulsionando outros resultados, né? Esse que a gente vai ver, dá uma olhadinha aí na tela agora, todos esses eventos aí, ó, a Revolução Industrial, principalmente, foi que deu um boom nessa quantidade, né? Então, existe uma previsão, por exemplo, de que lá em 2100, você vai ter, por exemplo, no ano 2000. Em 2100, é previsto que a população ela seja aproximadamente ali 11 bilhões de pessoas. Então, imagina a quantidade de dados gerados e processados esse tempo todo, né? E olha que a gente está uma quantidade bem menor do que essa. Então, por isso que é muito importante a gente ter consciência de como é que esses dados são gerados. Porque dados são o novo petróleo. Já né? fica aí essa reflexão, não é? Por que a gente utilizar petróleo para comparar quem tem o poder dos dados,
Tanto é que hoje, né, Tiago, a gente vê que muitas pessoas estão se dedicando a trabalhar com isso, gerenciar os dados. Não é? Tem várias empresas que contratam pessoas justamente para isso, para administrar aqueles dados todos que estão sendo recebidos o tempo todo, produzidos o tempo todo. Então, por que utilizar o petróleo para dizer que os dados são um novo petróleo, né? Já fica aí como googlada para eles. Exatamente, né? Então, como a professora Carla está dizendo, essa quantidade de dados é tão grande que é humanamente impossível você analisar aqueles dados. Então, por isso que existem termos hoje, como, por exemplo, machine learning, né? Ou seja, você vai ensinar a máquina a aprender e interpretar aqueles dados, né? E alguém precisa fazer isso, né? Exatamente. Dá uma olhadinha na tela aqui, para a gente fazer a parte final da aula, que vai ser um pouco do que vai ter o desafio, é chamado teoria dos 6 graus de separação. Essa teoria, ela é mais ou menos o que deu o formato dessas redes sociais, dessas plataformas de venda, aquilo que a gente tinha falado, Carla, antes. De você pegar, por exemplo, faz uma pesquisa aí, tênis de tal marca. Por que será que aquele tema fica recorrente aparecendo para você? Por que será que quando você curte um determinado tipo de vídeo, ficam aparecendo vídeos similares àquele dali, né? Isso tem uma explicação um pouco dessa chamada teoria dos 6 graus de separação. Vamos olhando aí passo a passo e no final a gente vai fazer uma brincadeirinha com ele daí que vai ser um pouco o desafio. Que é o seguinte, veja, essas redes sociais, essas plataformas, elas fazem uso dessa teoria. O que é que ela quer dizer? Ela quer dizer que entre uma pessoa, entre um tema, entre qualquer coisa, existem no máximo 6 outros pontos. Então, entre aquele ponto ali, ó, entre o ponto G vai ter o H, a gente vai passar para o outro ali, ó, vai ter o outro ponto D, vai ter um outro ponto que vai estar intermediário a ele, mas ele vai ter um limite máximo, por exemplo, quando a gente chegar naquele limite ali. Então, se a gente fosse contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem no máximo 6 coisas entre dois temas, 2 pessoas, 2 plataformas, qualquer coisa nessas redes sociais, nesse mundo digital aí, certo? Então, no mundo, quando eu digo no mundo, eu estou falando no mundo digital, tá certo? Lógico que essa teoria aí, ela foi aplicada para o mundo de maneira geral, só que ela foi pego e foi trazido para as redes sociais. São necessários, no máximo, 6 laços de amizade para que 2 pessoas quaisquer estejam ligadas. Então, por exemplo, tem uma brincadeira que a gente faz aí, qual é que é a relação que existe entre Napoleão Bonaparte e Faustão? Será? Qual a relação? Será que existe? Então, assim, quando a gente aplica essa teoria, a gente vê que existe no máximo 6 pontos entre Napoleão Bonaparte e Faustão. Vamos olhar aqui na tela para ver como é que ela funciona. Ela funciona da seguinte forma. Eu não vou lembrar historicamente de cada um deles aí não, tá certo? Mas eu sei que Napoleão Bonaparte tem uma relação com Napoleão III. Vai pesquisar aí, o professor de história vai ajudar. Napoleão III tem uma relação com a Rainha Vitória. A Rainha Vitória, por sua vez, vai ter uma relação com Jorge VI. Jorge VI, por sua vez, vai ter uma relação com a Rainha Elizabeth II. Opa, tá ficando próximo. A Rainha Elizabeth II, ela vai ter uma relação com Pelé. A Rainha Elizabeth, Pelé, o rei do futebol. Pelé, por sua vez, vai ter uma relação com Faustão. Eu pesquisei, Faustão era repórter esportivo, por sua vez, entrevistou Pelé. Então, veja que essa brincadeira aí que ligou Faustão a Napoleão Bonaparte, o que parece uma brincadeira, ela é aplicada às redes sociais. Por isso que quando você escolhe um tema, aquele tema fica recorrente. E o que a gente vai fazer, Carlos, o que a gente vai propor para eles aí, dá uma olhadinha na tela do desafio, é basicamente o seguinte. Entenda que esses pontos aí que ligam qualquer coisa tem um limite, as coisas estão próximas. Então, o desafio é o seguinte. Vocês vão analisar, vocês vão parar. E nas redes sociais e nas plataformas que vocês utilizam, tentem citar quais são 3 bolhas que vocês estão inseridos.
Lembrando que bolha é o termo que a gente usa, aquele universo que a gente está ligado. Por exemplo, se você gosta muito de determinado tipo de esporte, vai aparecer um monte de coisa para aquilo dali. Se você gosta de determinado tipo de comida, vai aparecer aquilo dali. Se você gosta de comprar em determinado tipo de loja de e-commerce, vai aparecer. Então, faz uma reflexão e tenta citar aí quais são 3 bolhas que você acha que você está dentro dela. Eu já estava aqui pensando nas minhas. Não é? E aí você pensa o seguinte, professor, é muito fácil. É não, gente. Quando você começa a ter essa noção da era dos dados, de como as coisas estão conectadas umas às outras, você começa a perceber e a entender o porquê de estar aparecendo várias coisas sobre jogos na sua telinha, né? nas suas pesquisas. Porque certamente você está aí numa bolha, né? Você já mostrou para os dados, né? Na era dos dados, já se reconheceu de que você é um usuário muito propício a esse tipo de informação, não é, Tiago? E é muito importante conhecer esse termo bolha, tanto é que acho que, Carla, 2 anos, 3 anos passados, foi tema de redação do Enem, Sim, não é isso? foi sim. Então, mãos à obra aí, não é isso, Carla? E depois coloca lá na Unirec, porque a gente Exatamente. quer saber o que é que foi encontrado por aí, né, Tiago? Que bolha você está? Vamos lá? É isso, tchau, gente. Até Tchau, a tchau. próxima.